Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer mais um exercício sobre o cálculo dos deslocamentos pelo princípio dos trabalhos virtuais, só que agora nós vamos analisar um pórtico, até para que vocês possam ver que a abordagem não muda muito do que nós fazíamos lá para as vigas. Basicamente o que vai mudar é que, nesse tipo de elemento, além de serem desenvolvidas forças cortantes e momento fletor, como lá nas vigas, há também a existência de força normal. Então nós vamos aproveitar esse exemplo para poder investigar a influência da deformação axial no cálculo dos deslocamentos desses elementos que trabalham também a flexão. Bom, então nesse exercício nós vamos determinar o deslocamento horizontal no ponto B do pórtico, isto é, o deslocamento horizontal desse apoio simples da direita. O pórtico que tem essa geometria e carregamento indicado na figura é feito de aço com modo de elasticidade longitudinal de 205 GPa e é composto aí por uma viga e dois pilares. A viga é formada por um perfil cuja área da seção transversal é de 5,5 vezes 10 a menos 3 metros quadrados e momento de inércia de 8,8 vezes 10 a menos 5 metro a quarta, enquanto os pilares são formados por perfis cuja área é de 6,7 vezes 10 a menos 3 metro quadrado e momento de inércia de 4,8 vezes 10 a menos 5 metro a quarta. Beleza? Então vamos lá. Conforme eu falei, esse carregamento vai gerar no pórtico força cortante, momento fletor e força normal. Só que a gente viu lá nas vigas que dá para a gente desconsiderar o efeito da força cortante desses elementos fletidos, que a contribuição desse efeito é, para as situações usuais, irrelevante. Então nós vamos estar considerando aqui a parcela do momento fletor e da força normal apenas, tá bom? Primeiro eu vou calcular o efeito do momento fletor, depois a gente faz o efeito da força normal, vamos fazer separado para poder comparar. Aí, para calcular o deslocamento pelo PTV, a gente precisa encontrar o diagrama de momento fletor, gerado pelo carregamento aplicado à estrutura, né? Isto é, nós precisamos determinar o diagrama de momento fletor para o estado real de carregamento. E como nós vamos usar a tabela de integrais para resolver aquela equação do princípio dos trabalhos virtuais, basta a gente dividir esse pórtico, nesse caso nós vamos dividir em 3 barras, e identificar os momentos nos nós da estrutura, isto é, identificar os momentos nas extremidades de cada uma dessas barras. Nos pontos A e B, a gente já sabe que o momento fletor é nulo. Nos resta, então, obter apenas os momentos nos pontos C e D, e, para tanto, nós vamos aplicar o método das seções nesses pontos. Antes, pessoal, porém, a gente precisa conhecer as reações de apoio. E estas nós vamos determinar de maneira muito simples aqui, aplicando as 3 condições fundamentais de equilíbrio no plano. A primeira delas, vou fazer o somatório de forças horizontais igual a zero, e com isso a gente chega à conclusão de que, no apoio A, deverá ser desenvolvida uma reação horizontal da esquerda para a direita, né? Então, para equilibrar essa força de 18 kN, que atua da direita para a esquerda no ponto B, no ponto A nós temos que ter uma reação horizontal de 18 kN da esquerda para a direita. De posse dessas reações, nós podemos agora fazer o somatório dos momentos, tanto no ponto A como no ponto B. Eu vou fazer aqui o somatório dos momentos em A, igual a zero, para poder determinar o valor da reação vertical no ponto B. Então, fazendo isso, nós vamos ter um momento gerado por essa força de 24 kN por metro, que em relação ao ponto A vai estar no sentido horário. Um momento gerado pela força de 18 kN no ponto B, que gera um momento no sentido anti-horário, e um momento gerado pela reação VB, que eu vou assumir a priori que está para cima, e que por isso também vai gerar um momento no sentido anti-horário. Então, calculando a parcela do momento de cada uma dessas forças, né, eu vou assumir aqui nessa soma vetorial que o sentido positivo é anti-horário. Nós temos 18 vezes 2 como momento gerado por essa força de 18 kN, menos o 24, que é o valor da carga distribuída, vezes 6, que é o comprimento no qual essa carga se distribui, vezes 3, que é a posição em que essa resultante vai ficar posicionada, mais o momento gerado, também no sentido anti-horário, pela reação VB vezes 6, que é a distância em relação ao ponto A. Tudo isso tem que ser igual a zero, portanto, VB terá que ser igual a 66 kN para garantir o equilíbrio dos momentos. Agora que a gente conhece essa reação VB, para encontrar a reação VA, a reação vertical em A, basta a gente fazer 24 vezes 6, para termos a resultante dessa carga distribuída, e subtrair 66 kN dela. Isso vai nos dar um valor de VA igual a
78 kN. Beleza? Bom, agora que nós temos as reações de apoio, nós podemos aplicar o método das seções aqui nos pontos C e D para poder obter o momento interno nesses pontos. E eu vou começar secionando a estrutura aqui no ponto C, né? Então, cortando aqui, analisando esse pilar, a gente consegue ver que a força de 78 não gera momento, porque ela é paralela ao comprimento da barra, e quem vai gerar momento é a força de 18 kN. O momento gerado por essa força vai ser 18 vezes 4. 18 vezes 4 dá 72. Portanto, o momento no ponto C vai ser igual a 72. E se nós assumirmos que a fibra interna dessa barra está aqui para o lado direito, será possível verificar que essa força de 18 kN gera um momento negativo lá no ponto C. Ou seja, avaliando o pilar, no ponto C, nós temos um momento de menos 72 kN. Como esse nó é compartilhado por duas barras, o momento na extremidade do pilar é igual ao momento na extremidade da viga. Então, esse menos 72 tem que ser igual para as duas barras. Beleza? Então, agora a gente pode aplicar o mesmo raciocínio para obter o valor do momento fletor no ponto D. Eu vou secionar esse ponto e aplicar o somatório dos momentos na seção para poder obter o seu valor. Bom, destacando esse pilar, nós vamos ter, realizando o momento lá no ponto D, apenas a força de 18, né? A força de 66 não vai gerar momento. E o momento gerado por essa força vai ter intensidade de 18 vezes 2, isto é, 36 kN. Se, assim como no caso anterior, nós considerarmos que a fibra interna dessa barra está aqui para dentro, né? Ou seja, está para o lado esquerdo nesse caso, o momento gerado por essa força vai ser negativo, né? Reparem, pessoal, vocês podem fazer isso aqui, vocês já são craques na obtenção desses diagramas, eu estou sendo repetitivo até, né? Mas é só para ir servindo já de revisão para quem esqueceu como é que a gente traça os diagramas de esforços internos de um momento fletor especificamente em pórticos. Tá bom? Mas vocês podem fazer de maneira detalhada, faz a seção ali no ponto C, coloca o momento no sentido, né, na convenção positiva, aí aplica as condições de equilíbrio e obtém o seu valor. Aqui eu estou fazendo de uma maneira um pouquinho mais rápida, né? Ou seja, eu estou cortando lá no ponto e estou vendo em relação a esse ponto quais forças vão gerar momento. Então, nesse pilar da esquerda, a única força que gera momento é essa de 18 kN. O momento vai ser 18 vezes a distância, ou seja, 18 vezes 4, que deu 72. E a flexão é negativa porque essa força gera essa curvatura aqui no pilar. Da mesma forma, a força de 18 no outro pilar também gera um momento negativo. Isso, é claro, pela convenção de fibra interna que eu convencionei aqui com vocês. Beleza? Bem, então como eu estava falando ali, ó, no ponto D, a força de 18 kN vai gerar um momento de 18 vezes 2, que dá 36 kN negativo, né? Então, na cabeça do pilar, nós temos um momento de menos 36. Assim como na ligação à esquerda do ponto C, o momento gerado na extremidade do pilar tem que ser igual ao momento gerado na extremidade da viga. Então, aqui nós temos um momento de menos 36 também. Bom, agora que nós identificamos todos os momentos nodais, a gente olha o carregamento no interior de cada barra e traça uma linha unindo as extremidades, né, de acordo com o tipo de carregamento. Ou seja, do ponto A, que é o apoio duplo, até esse menos 72, a gente vai puxar para uma reta, porque não tem carregamento nesse segmento. Então, o momento aqui é 0 no apoio duplo, menos 72. Da mesma forma, no pilar da direita, nós temos 0 no apoio simples e menos 36. Então, nós vamos ligar esses dois pontos por uma reta, porque não há carregamento no interior do elemento. E, por outro lado, entre o menos 72 e o menos 36 da viga, nós vamos ligar por uma parábola, já que nesse trecho há a existência de um carregamento distribuído. Bom, então esse é o nosso diagrama de momento fletor para o estado de carregamento real, que nós precisaremos combinar com os diagramas, com o diagrama, no caso, de momento fletor, para um estado virtual de carregamento. Esse estado virtual é criado colocando uma força unitária, já que a gente quer um deslocamento linear, né, um deslocamento de translação, então vai ser uma força unitária no ponto e sentido do deslocamento que nós desejamos determinar. Então, como nosso intuito é determinar o deslocamento horizontal nesse apoio da direita, nós vamos colocar uma força unitária nesse ponto, na horizontal, e a partir daí a gente traça o diagrama de momento fletor para esse estado de carregamento virtual.
Beleza? Do mesmo modo, a gente precisa aplicar as condições de equilíbrio para obter as reações de apoio. A gente faz o somatório de forças horizontais igual a zero, identifica que no apoio duplo a reação tem que ser unitária para a esquerda, né? Lembrando que esse sentido que eu adotei, de 1 para a direita, é corrigido no final se for o sentido contrário. Bom, então é isso. Nós aplicamos soma das forças horizontais e obtemos a reação horizontal aqui no ponto A. Em seguida, a gente pode fazer o somatório dos momentos no ponto A igual a zero. Então, nós teríamos VB vezes 6, né, assumindo que VB está para cima, gerando um momento no sentido anti-horário. Nós teríamos VB vezes 6. Vai ter que ser igual a 1, que é essa força horizontal aqui do lado direito, vezes 2, né, sendo que o momento... eu coloquei um igual a outro porque o momento gerado pela reação está no sentido anti-horário e por essa força unitária no sentido horário. Isso nos levaria, portanto, a uma reação vertical de 1/3. E aí, fazendo a soma das forças verticais igual a zero, lá no ponto A, nós também vamos ter que ter uma reação de 1/3, só que para baixo, para poder equilibrar essa força de 1/3 para cima. Bom, aí sim, de posse das reações, a gente pode aplicar exatamente o mesmo processo para obter os esforços internos nos nós desse pórtico. Primeiro, farei uma seção aqui no ponto C, e aí adotando a mesma convenção do que é a fibra interna, né, que nós fizemos lá para o estado real, nós chegamos à conclusão que essa força de 1 vai gerar momento no ponto C de valor igual a 1 vezes 4, ou seja, vai gerar um momento de 4 kN, né? Lembrando que aqui eu botei 1, mas pode ser 1 em qualquer unidade, né? Eu estou assumindo que é 1 kN. Então, o momento gerado aqui é 1 kN, ou é 4 kN. E, para nossa convenção, essa força vai gerar um momento positivo, porque ele vai provocar essa deformação aqui no pilar da esquerda. Então, aqui no ponto C, nós teremos um momento de mais 4 kN. E esse valor de momento na extremidade do pilar tem que ser igual na extremidade da viga. Então, na extremidade da viga também tem um momento de 4 kN. Agora, indo lá para o ponto D, a gente faz a seção, e aí a gente percebe que essa força de 1 kN vai gerar um momento assim, ó, né, uma flexão nesse sentido, que é uma flexão positiva, de valor igual a 1 vezes a distância em relação ao ponto D, né, ou seja, a distância do ponto B ao ponto D, que são 2 metros. Então, 1 vezes 2 dá 2, ou seja, no ponto D, na extremidade do pilar, nós teremos um momento de 2 kN, também positivo. Mais uma vez, na extremidade da viga, o momento tem que ser igual, então 2 kN para cá também. E agora sim nós podemos ligar os pontos, né? Eu vou ligar aqui, ó, o momento no ponto A é 0, então eu vou ligar de 0 a 4, para ter o diagrama aqui no pilar da esquerda. Da mesma forma, lá no pilar da direita, eu vou ligar do 0 ali, que é o momento no apoio simples, para 2, que é o momento na extremidade do pilar. E entre as vigas, o momento na extremidade esquerda é de 4, e eu vou ligar o 2, tudo por retas, porque não há carregamento no interior dessas barras. Entendido, pessoal? Então, em resumo, nós temos esse diagrama aqui para o estado real, esse diagrama de cima, e esse diagrama de baixo para o estado virtual. E nós temos que combinar esses dois diagramas, né? Vamos usar a tabela de integrais, para obter a solução do deslocamento horizontal do apoio simples desse pórtico. Beleza? Bom, eu vou dividir aqui as barras, né? A gente vai dividir esse pórtico, esse nosso domínio de integração, eu vou dividir em 3 barras. Então, eu vou começar analisando a barra CD, que é a viga. Na viga, nós podemos dividir esse diagrama real em 3 outros diagramas. Quais são eles? Se nós ligarmos aqui, ó, do menos 72 para o 0, nós temos um triângulo, né? Um triângulo com valor de momento máximo de menos 72. Ligando do menos 36 aqui para o 0, nós temos outro triângulo. E essa parábola é decorrente do carregamento distribuído, né? E se não houvessem esses momentos que vão surgir na ligação da viga com o pilar, esse momento máximo gerado pelo carregamento seria de 24 vezes 6 ao quadrado, né? Ou seja, o nosso QL2 dividido por 8, que dá um valor aí de 108. Vou repetir, pessoal. Aqui é como se nós estivéssemos aplicando aquele método de decomposição em vigas biapoiadas. Isto é, como se nós estivéssemos separando o efeito gerado por cada uma dessas ações, né, que, nesse caso aqui, estariam atuando de maneira isolada. Então, esse diagrama de cima seria aquele provocado só pelo momento de 72 do lado esquerdo. O diagrama do meio seria aquele provocado só pela atuação do momento
de 36 na extremidade direita, e esse terceiro diagrama seria aquele provocado pela carga distribuída. Então a gente isolou os efeitos para poder empregar aquela tabela, tá bom? Lembrando, pessoal, nós poderíamos aqui, ao invés de dividir esse 72 e o 36 em dois triângulos, nós poderíamos somar isso e transformar em um trapézio. Por que eu gosto de trabalhar com triângulos, pessoal? Porque como esse é um tipo de figura recorrente nos nossos diagramas, né, para situações corriqueiras de cálculo, vai aparecer sempre essa figura aqui do triângulo. Então, a gente acaba memorizando essas relações que têm um uso mais corriqueiro. A do trapézio não. A do trapézio, como a gente usa menos, e a equação é um pouquinho mais extensa, acaba que a gente não tende a memorizar com facilidade. Então, mesmo tendo a opção de trabalhar com um trapézio, que aí nós teríamos que fazer uma combinação ao invés de duas, eu costumo optar pela divisão dos diagramas em triângulos, tá bom? Nesse contexto, que eu acabei de elucidar, nós vamos fazer a mesma coisa para a viga do estado virtual. Isto é, ao invés de trabalhar com essa figura de trapézio, repito, nós poderíamos fazer isso. Eu vou trabalhar com dois triângulos. Vou fazer o triângulo só com o momento de 4 do lado esquerdo e um triângulo só com o momento de 2 no lado direito. Tá bom? É claro, pessoal, com isso nós vamos ter uma quantidade muito maior de combinações do que nós teríamos se nós tivéssemos juntado esses dois triângulos aqui em um trapézio e esses outros dois triângulos em um outro trapézio. Se nós tivéssemos feito isso, nós teríamos que realizar apenas duas combinações, né? Que seriam trapézio com trapézio e trapézio com parábola. Duas combinações. Tá bom? Então podem ficar à vontade se quiserem fazer menos conta. Eu estou fazendo aqui com triângulo, repito, só para eu não ter que ficar consultando a tabela. Eu vou até mostrar aqui para vocês na tabela. Ó, observe que a combinação de um trapézio com trapézio dá essa equação aqui, que é um pouco longa, né? Fica difícil da gente memorizar. Mas não teria nenhuma dificuldade, né? Lembrando que no caso do trapézio, pessoal, o MA não é o maior momento. O MA é o momento do lado esquerdo e o MB é o momento na extremidade direita, tá bom? Por outro lado, o triângulo, como eu falei, a gente já tem usado várias vezes, né? A gente sabe, ó, triângulo que tem o maior valor do mesmo lado, como esses dois aqui, a solução é 1/3 do comprimento vezes os dois momentos. Quando eles estão em lados opostos, 1/6 do comprimento vezes esses dois momentos. E quando eu tenho que combinar esse triângulo, independente do lado, com uma parábola, é 1/3 do comprimento vezes os dois momentos principais, né? No caso, o momento médio da parábola e o momento na extremidade do triângulo. Tá bom? Então, ou é 1/3 do comprimento, vezes os momentos notáveis, ou 1/6. Ou seja, é mais fácil de memorizar. Por essa razão, eu vou trabalhar com os triângulos, repito, ao invés do trapézio. Mas fiquem à vontade. Bom, então, como a gente não vai estar usando aqui o trapézio, ao invés de fazer 3 combinações, nós vamos ter que fazer 6 combinações. Então, vamos lá. Triângulo com maior valor do mesmo lado. Nesse caso, ambos com maior valor do lado esquerdo. A solução da integral vai ser 1/3 do comprimento, né? 1/3 do comprimento da viga, ou seja, 1/3 de 6, vezes o momento de menos 72, vezes o momento de 4 positivo. Agora, combinando os diagramas que têm o momento máximo do lado esquerdo em uma figura e o momento máximo do lado direito da outra figura. A solução dessa integral é 1/6 do comprimento vezes os dois momentos. Nesse caso, menos 36 e 4 novamente. E conforme nós vimos na tabela há pouco, combinar o triângulo com a parábola, o resultado é 1/3 do comprimento vezes o momento médio da parábola e o momento máximo do triângulo, né? Ou seja, 1/3 de 6 vezes 108, que é o que era 2/8, vezes o 4. Entendido? Bom, agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que para esse triângulo de 2. Então vamos começar aqui, ó. Esse triângulo com esse, né? Esse triângulo virtual com 2, valor 2 na extremidade direita, com o triângulo de menos 72 do lado esquerdo. Então, como são triângulos com valor máximo em lados opostos, o resultado da integral é 1/6 do comprimento vezes os momentos extremos, né? Os momentos máximos. Então, menos 72 vezes 2. Agora, dois triângulos com valor máximo do mesmo lado. Nesse caso, ambos estão com seu valor máximo do lado direito. A solução da integral é 1/3 do comprimento vezes esses dois momentos. Por fim, triângulo com a parábola, 1/3 do comprimento vezes os dois momentos.
E aí nós efetuamos essa soma e substituímos o valor do EI, né? Lembrando que o I da viga é diferente do I dos pilares, né? Então, módulo de elasticidade longitudinal, observem que já estão com unidades em kN e em metro, né? Então, substituímos aí o módulo de elasticidade longitudinal de 2,05 vezes 10 a oitava kN por metro quadrado, vezes o momento de inércia que está em metro a quarta, e aí nós chegamos a um deslocamento de 0,016 metros. Nesse caso deu positivo, o que indica que a contribuição da viga no deslocamento horizontal lá no ponto B seria para a direita. Tá bom? Bem, agora vamos, é claro, o deslocamento total tem a contribuição do deslocamento da viga, mas também dos dois pilares. Então vamos agora analisar a parcela do pilar da esquerda, né, da barra AC. Nós teremos que combinar esse triângulo de menos 72 com o outro triângulo de valor máximo igual a 4. E aí, como nós acabamos de ver, o resultado da integral do produto da função que descreve esses dois momentos, né, das funções que descrevem esses dois momentos, vai ser igual a 1/3 do comprimento vezes os dois momentos máximos, ou seja, vezes menos 72 e vezes 4. Afinal, ambos possuem valores máximos na extremidade direita. Substituindo aqui, né, fazendo essa multiplicação e substituindo o valor do EI, lembrando, o I do pilar diferente daquele I da viga, nós chegamos a um deslocamento de menos 0,039 metros, ou seja, 39 milímetros, e aí negativo, né, o que significa que a contribuição desse pilar para o deslocamento é para a esquerda. Por fim, vamos agora calcular a contribuição da energia de deformação do pilar da direita. E aí nós vamos ter que combinar esse triângulo de menos 36 com o triângulo de valor 2. Mais uma vez, são triângulos com valor máximo na mesma extremidade, em ambos são na extremidade esquerda. Então, o resultado da integral do produto dos momentos que descrevem esses dois gráficos será igual a 1/3 do comprimento, nesse caso a barrinha só tem 2 metros, vezes os dois momentos nodais. Ok? Substituindo, né, o valor do EI, e aí no caso o I do pilar, e efetuando essa multiplicação, nós chegamos à conclusão que essa parcela do deslocamento é de menos 0,005 metros, ou seja, 5 milímetros negativo, que indicaria um deslocamento para o lado esquerdo. O deslocamento total, então, decorrente apenas da parcela do momento fletor, é igual à soma das energias produzidas em cada uma das barras de maneira isolada, né? Então, somando os três deslocamentos, mantendo, obviamente, o sinal, né, de cada um deles, nós chegamos a um deslocamento total decorrente do momento fletor de menos 0,028 metros, isto é, 28 milímetros para a esquerda, né? O sinal negativo indica que é para a esquerda porque ele foi obtido considerando que a força unitária, né, a força virtual, estava para a direita. Beleza, pessoal? Bom, então nós calculamos o deslocamento decorrente do momento fletor apenas. Agora, para efeito de comparação, nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora considerando a parcela da força normal. Aqui foi só o momento fletor. E eu já antecipei para vocês em outros momentos que essa parcela da deformação axial no cálculo dos deslocamentos transversais de pórticos costuma ser pequena, né? Para os casos usuais aqui que a gente resolve manualmente, né? Porque, é claro, se você tem um edifício de múltiplos pavimentos, a deformação axial acaba tendo um impacto um pouco mais significativo. Nos nossos exercícios aqui que nós fazemos manualmente, que são pórticos pequenos, como esse, o efeito não vai ser tão relevante, né? Mas, é claro, nós vamos mostrar isso por meio desse exercício, tá bom? Bem, então vamos lá, vamos começar obtendo os diagramas, é o mesmo processo lá do momento fletor, né? Nós vamos obter o diagrama para o estado real, diagrama de força normal, diagrama de força normal para o estado virtual, e vamos combinar naquela integral, né? Integral do produto da função que descreve a força normal real vezes a força normal virtual dividido por EA dx. Bom, e aqui para traçar o diagrama de força normal é bem rápido, a gente não precisa nem aplicar o método das seções. Como não existe força normal uniformemente distribuída no interior das barras, né? Na verdade não existe nenhuma força normal no interior de cada uma dessas barras aqui. A gente consegue inferir que a força normal vai ser constante no interior dos elementos. Não é isso? Assim como nas barras de uma treliça, que só tem força nodal e por essa razão
no interior do elemento a força vai ser uniforme, né, ou de tração de compressão. Então aqui, com base nas reações de apoio, a gente já consegue inferir rapidamente se a barra vai estar sendo comprimida, tracionada e qual a intensidade desse carregamento. Por exemplo, no pilar da esquerda, isto é, no segmento AC, essa reação de 78 kN vai, se contrapondo ao carregamento de 24 kN por metro, gerar uma compressão no segmento. Então, nessa barra AC, a força normal será constante e de valor igual a 78 kN de compressão. Então, menos 78 kN. No pilar da direita, a força de compressão é de 66 kN. Então, aqui, ó, essa reação aqui em contraponto às demais ações que incidem sobre a estrutura, comprime o pilar da direita. Então aqui nós temos uma reação de menos 66 kN. E aí na viga, pessoal, se vocês fizessem uma seção aqui nessa viga qualquer, vocês iam notar, ao aplicar o somatório das forças horizontais igual a zero, que na viga seria desenvolvida uma força normal interna de 18 kN. Essas duas reações horizontais comprimem a viga com intensidade de 18 kN. E aí seria negativo porque é compressão, ok? Então aqui nós já temos o diagrama de esforço normal real, para o carregamento real. Agora para o carregamento virtual, né? A gente aplica a mesma estratégia. Por exemplo, aqui no apoio da esquerda, a força de 1/3 está para baixo, tracionando o pilar da esquerda. Então no interior desse segmento, nós temos uma força normal positiva de valor igual a 1/3. No pilar da direita, por outro lado, essa força de 1/3 comprime o elemento. Então nós temos aqui uma força normal constante de valor igual a 1/3, só que negativo. Tá bom? E na viga, essas forças de reação tracionam a viga, né? Um fica para a esquerda, a outra reação fica para a direita. Então nós também teremos uma força normal uniforme na viga, de valor unitário e de tração, portanto positivo. Ok? Bom, então resumindo, nós temos esses dois diagramas, o diagrama real em cima e o diagrama virtual embaixo. E para calcular a parcela da energia de deformação, né, virtual decorrente da força normal, nós usamos essa equação aqui, a integral ao longo de todo o comprimento da estrutura do produto da força normal real com a força normal virtual dividido por EA dx. Como as forças normais são constantes, elas saem da integral junto com o EA. Né? Lembrando que o EA vai ser constante em cada segmento. Né? E aí nós ficamos basicamente com força normal real vezes a força normal virtual dividido por EA vezes a integral de dx. Ora, a integral de dx é x. E de 0 a L, nós ficamos com um deslocamento calculado dessa maneira. Vamos começar aqui pela parcela da viga. Então nós temos 1 sobre EA, sendo que esse A vai ser o A da viga, né, que é diferente, repito, do A dos pilares, são perfis diferentes, vezes a força normal, que é constante na viga para o estado real, de menos 18, né, que é compressão, vezes o valor da força normal virtual, que é um positivo, por ser de tração, vezes o comprimento da barra, que são 6 metros. Mais a parcela dos pilares. Né? Como os pilares vão ter o mesmo EA, né? Vão ter a mesma área, eu coloquei em evidência. E aí nós vamos efetuar agora o produto da força normal real pela força normal virtual vezes o comprimento. Né? Então, para o pilar da esquerda, nós temos uma força real de menos 78. E para o estado virtual, nesse mesmo pilar, nós temos uma força de 1/3 de tração, portanto positiva. E o comprimento do pilar de 4 metros. Então, fica menos 78 vezes 1/3 vezes 4. Mais a parcela agora referente ao pilar da direita, que tem para o estado real uma força normal de menos 66, para o estado virtual uma força de menos 1/3 e comprimento de 2 metros. Então, efetuando essas operações aqui e substituindo os valores de módulo de elasticidade diária dos pilares e da viga, nós chegamos a um deslocamento total associado às deformações axiais de menos 1,39 vezes 10 a menos 4 metros. Né? O negativo, lembrando que seria o mesmo que dizer que as deformações axiais provocam, no ponto B, um deslocamento horizontal para a esquerda. E aí, transformando para milímetro, né, o deslocamento devido à força normal seria de 0,14 milímetros, né, para a esquerda. Bom, então agora, pessoal, nós podemos somar as duas parcelas para calcular o deslocamento total, não é isso? Então, o deslocamento provocado apenas pela parcela do momento fletor foi de 28 milímetros para a esquerda e o deslocamento provocado pelas deformações axiais foi de 0,14 milímetros também para a esquerda.
gerando um deslocamento total de 28,14 milímetros para a esquerda no pórtico, né, que é esse deslocamentozinho aqui. Observem, pessoal, que o deslocamento associado às deformações axiais é muito menor do que o provocado pelo momento fletor. Se a gente for calcular aqui em porcentagem, a parcela da força normal representou aqui 0,5% do deslocamento total. Então, além de ser pequeno em termos percentuais, em termos práticos, né, 0,14 milímetros, eu não consigo nem enxergar 0,14 milímetros. Ora, 1 milímetro eu tenho dificuldade, imagine 0,14. Sendo assim, pessoal, é absolutamente razoável desconsiderar a parcela da força normal, porque nós reduzimos o custo numérico, né, reduzimos a quantidade de conta a se fazer, e aí ganhamos tempo, sem, no entanto, ter prejuízos significativos no resultado. Portanto, pessoal, para os pórticos que trabalham a flexão, que nós vamos resolver manualmente aqui, ou seja, para esses pórticos menores, nós vamos desprezar a energia de deformação axial. Então, tanto para viga como para pórtico, a gente vai considerar apenas a parcela do momento fletor daqui para frente, tá bom? Convém destacar que os dados que nós empregamos nesse exemplo, como os dados de geometria, de carregamento, de propriedades do material, são dados realistas. Então, essa adoção tem um efeito prático. Não é que a gente está negligenciando um efeito aqui que vai nos levar, em situações reais, a estimativas inadequadas, não, tá bom? Mas eu ressalto que quando a gente está trabalhando com edificações de múltiplos pavimentos, prédios muito altos, essas deformações axiais têm um impacto mais relevante. Então é isso, pessoal. Na próxima aula, a gente vai avançar um pouco na aplicação do princípio dos trabalhos virtuais para entender como nós devemos considerar outros efeitos, outras ações que podem incidir nas estruturas, como, por exemplo, temperatura, recalques de apoios, influência de apoios deformáveis e assim por diante. Ok? Então, obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Um grande abraço e tchau.